Saudações, meus amados, minha família. Eu sou Astar Seram, comandante-chefe da Frota Estelar Prateada da Grande Fraternidade de Luz, protetor de Gaia e embaixador do Grande Sol Central. Mais uma vez, queremos agradecer a todos pela contribuição dada a toda a criação, quando, mais uma vez, reuniram seus recursos durante esse encontro em massa para o qual foram convocados, ajudando com uma injeção maciça de luz a toda esta comunidade de almas que se uniram neste planeta azul para uma parte deste levante em massa. Como veem, toda alma aqui reunida neste momento no tempo está aqui por causa do que está acontecendo agora. Vieram aqui com um propósito em mente, para aterrarem durante o período em que tudo sobre esse lugar irá mudar para algo muito diferente do que tem sido nas últimas eras. Mesmo que ainda uma minoria das almas aqui, atualmente, não tenha se definido em acordar até o presente momento, cada um carrega o mesmo potencial e, como tal, ninguém será deixado de fora. Ou seja, tudo o que vocês têm de fazer é a escolha de decidirem unir forças e ajudarem a dar este impulso sempre em frente, cada vez mais rapidamente, ou escolherem o contrário, a fim de experimentar a emoção de ter de lutar contra uma pressão cada vez maior da luz recebida. Porque são escolhas, e terão de optar, são direitos seus por fazê-las, e, por isso, alguns continuarão escolhendo essa segunda opção. Essa também será uma experiência única, usando uma frase que já estejam familiarizados, uma vez que é uma rara ocasião ser parte de um grupo de entidades passando por uma mudança tão monumental quanto a que estão participando, enquanto, ao mesmo tempo, optaram por não serem partes ativas no processo, apenas ficando lá e serem envolvidos pelas oitavas mais elevadas de frequências, a fim de aprenderem como é, integrando um elevado grau de resistência. E lembrem-se, esses indivíduos também são componentes importantes, pois são os únicos que irão adicionar outro ponto de vista, de valor inestimável, para esse manifesto coletivo, porque, como agora sabem, tudo o que fizerem irá se tornar uma parte desta memória coletiva, que pode ser acessada por todos os aspectos individuais da criação e, como tal, tudo o que fizerem ou deixarem de fazer será gravado lá e, por isso, você como indivíduos servirão para alargar o âmbito da experiência para todos. Então certifiquem-se de não terem nada contra ninguém neste momento, para que as adições nesta gigantesca biblioteca de conhecimento ajudem a iluminar a todos, inclusive vocês. Dito isto, saibam também que nenhum desses indivíduos que optam por ir contra o fluxo irão segurá-lo de alguma forma, algo assim como a água sempre encontra uma maneira de se manter em movimento. O mesmo acontecerá com essa crescente inundação de luz, ajudando a transportá-lo para esse destino, que é uma elevação muito maior do que aquilo que todos estejam buscando. Não importa quantas dessas pedras possam tentar impedir esse fluxo nas suas proximidades. Saibam que ainda terão toda uma margem de manobra para que possam, livremente, ir em frente. Ou seja, a menos que decidam por perderem o impulso, na tentativa de retirar qualquer uma dessas pedras para fora de seus caminhos. Esse é outro lembrete importante que queremos compartilhar nesta fase. Sua tarefa não é limpar o caminho de alguma maneira, sua tarefa é simplesmente permitir que a luz os impulsione em frente, cabendo a vocês encontrarem a maneira de utilizar este ímpeto direcionador para cumprirem suas tarefas num determinado momento. Lembrem-se que é muito fácil de fazer isso, se em todos os momentos lembrarem-se de seguir seus orientadores interiores. A voz que lhes dirá, além de qualquer dúvida, qual o passo a ser dado,
seja para o lado ou para a frente, parar por algum tempo, ou quando se agarrar a uma oportunidade que se aproxima de qualquer direção. Essa não é uma estrada monótona em que estão viajando, sentados e descansando, apreciando a paisagem, enquanto outra pessoa cuida da condução. Não, neste caso, são as pessoas por trás do volante e, mesmo que tenha sido dada uma descrição das metas a serem atingidas, também receberam um conjunto de metas preliminares a serem completadas, a fim de não só assegurar uma chegada segura, mas também garantir que cumpram todas as atribuições designadas a serem cumpridas em nome do coletivo. Esta é uma jornada individual para todos, embora a razão de estarem realizando seja em nome de toda a criação. Por isso, mesmo que isso possa parecer ser, às vezes, uma viagem solitária, também é aquela em que intrinsecamente estão ligados a todos os outros. Como temos dito repetidamente, são engrenagens e rodas de um mecanismo complexo que depende de cada componente para ser capaz de funcionar sem problemas e, como tal, tem uma grande responsabilidade pelo cumprimento do acordo que foi feito antes de aqui chegarem. Isto não é dito para incutir desconforto ou, talvez, mesmo algum temor de inadequação a qualquer um de vocês, uma vez que são mais do que capazes de não apenas cumprirem suas tarefas, mas também estão muito mais qualificados do que aquilo que aqui vieram realizar como indivíduos singulares. Também estão altamente qualificados para esse tipo de cooperação, onde em grandes intervalos da jornada trabalhariam no escuro, incapazes de verem totalmente, não apenas suas partes das realizações, mas também as partes daqueles com que, de fato, estariam ativamente cooperando. O que nos leva de volta para a tarefa coletiva que acabaram de terminar, que é um bom exemplo deste tipo de caso. Desta vez, foi uma tarefa ainda mais complexa e cocriativa do que as anteriores que já tenham concluído e que, mais uma vez, foi um sucesso retumbante. Não só completaram a lista estipulada das metas estabelecidas para esta fase, mas ainda conseguiram adicionar algumas medidas que servirão para uni-los, de maneiras que, embora ainda tenham pouca capacidade de pesquisarem completamente as profundezas, começarão a se infiltrar aos poucos em suas consciências, na medida em que este próximo período comece a se desenrolar. Para a intrincada teia de conexões entre vocês, que foram reforçadas de tal forma que começará a atraí-los cada vez mais perto de grupos principais de vários tamanhos, grupos que tenham uma certa variação de assinaturas de frequências, que servirão para melhorar as assinaturas individuais de tal forma que a produção combinada de seus campos energéticos seja melhorada muitas vezes. Mais uma vez, falamos em termos complicados, embora o que desejamos dizer seja o seguinte: não são mais como aquelas fugazes partículas singulares, flutuando no vazio, à espera de serem chamados para a ação por um pensamento consciente interagindo com eles. Agora, começaram a se aglutinar em diferentes formas de moléculas energéticas que, por sua vez, ajudarão a formar todos os tipos de matéria sob a forma de ações, ideias e também alguns eventos muito concretos. Então, saibam que a partir de hoje, mudaram para uma nova classe de ordem, por assim dizer, aquela em que irão produzir uma mudança de uma forma muito concreta, unindo seus campos pessoais com os de outros, a fim de formarem uma classe muito nova de manifestação, com base nessas variadas novas frequências energéticas e, com base em suas próprias habilidades recém-despertas, para formarem esses grupos co-criadores de almas verdadeiramente iluminadas e ativadas. Então, mais uma vez,
nós estendemos nossa mais profunda gratidão em nome de toda a criação, pois, realmente, se recriaram e agora começarão a colocar em ação, de uma maneira muito tangível, as lições que aprenderam com esta reintrodução da ideia de unidade. Porque, na medida em que se permitiram se tornar ligados a outros desta forma enérgica, para formarem estas moléculas energéticas, que por sua vez irão se fundir em conglomerados cada vez maiores de espírito e corpo, darão nova vida a este planeta, através de suas ações, de suas reações e de seus próprios modos de existências. E é através disso que a verdadeira mudança virá. Mais uma vez, isso foi feito por vocês, e não para vocês que agora permanecerão unidos em grandes e pequenos aglomerados, que mais uma vez servirão para atrair outras tantas almas ansiosas, para que elas também possam adicionar seus pesos formidáveis e luz para a continuação este processo de reconstrução. E em breve, verão a matéria criada a partir dessas suas mentes, brilhantemente iluminadas, começarem a aparecer em torno de vocês, sob a forma de, não apenas ideias, mas também algumas ações bem definidas, que irão respirar muito mais vida no processo de restabelecimento do paraíso que pensavam ter perdido, mas que, na realidade, acabaram de reinventar. Estejam em paz, estejam com a luz. Gratidão do seu irmão das estrelas, Astar Seram.